e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por esta noite. Somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas, pela palavra que o Senhor nesta noite tem para entregar aos nossos corações. Somos gratos a Ti, meu Deus, porque estamos no Teu santuário, estamos neste lugar, meu Deus, para Te adorar, para Te servir. Que o Senhor ministre os nossos corações de maneira poderosa, que seja a Tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, podem sentar em nome de Jesus. Muito bem. Que bênção do Senhor. A cada encontro, a cada domingo, a cada momento que nós estamos na presença do Senhor é tão especial, é tão rico, é um momento tão glorioso que Deus ele proporciona para as nossas vidas, e eu sou realmente muito grato, porque o Senhor sabe o quanto nós precisamos, e nós temos que ter cada dia mais consciência disso, o quanto nós precisamos de buscar ao Senhor. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração, né? Olha que coisa linda, né? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o teu coração. E aí eu separei esse texto para ler aqui para vocês, e vou ler alguns outros textos também, porque eu quero falar, eu gosto de ministrar sobre a história de Davi, né? Eu gosto de ministrar sobre aquilo que aconteceu com Davi, quem foi Davi. Davi, um homem que foi escolhido, que foi separado por Deus, que foi chamado por Deus, um homem que teve uma história muito linda, uma história de alguém que foi separado pelo Senhor com um propósito, que foi separado por Deus para fazer algo que ninguém conseguia fazer, ou que ninguém fazia do jeito que ele se propôs a fazer. Isso que é a grande verdade, né? Porque ser rei, qualquer um poderia ser rei, mas se manter e fazer com a excelência com a qual ele se propôs, isso que era uma grande diferença e foi uma grande diferença para a vida dele. E uma outra questão, né, de ter sido eleito, ter sido escolhido por Deus, ter sido de uma forma tão só Deus mesmo, né, para ter ali separado Davi, ter dito: Davi, um homem segundo o meu coração. Então foram algumas características interessantes, importantes, né, na vida de Davi, que fez Davi ser o homem que ele foi. Mas a Bíblia também fala de alguns erros que Davi cometeu. E é justamente sobre esses erros que Davi cometeu que eu quero falar aqui nessa noite, eu quero ministrar o teu coração. Porque por trás de muitos acertos tem os erros. Embora você tenha tido tantos acertos, mas você possivelmente teve alguns erros antes de ter esses acertos. E esses erros, na verdade, eles podem custar muito para a sua vida. Esses erros podem custar muito para as nossas vidas, como assim aconteceu com o próprio Davi, né? E Deus foi tão misericordioso com Davi, né, que permitiu com que Davi ele chegasse até a sua velhice, para que depois ele morresse. Então, antes disso, Davi foi poupado por diversas vezes, não chegou a morrer antes e não chegou a ter a sua vida, né, ceifada antes. Então Davi foi um homem que nos ensina muita coisa, a sua ousadia, a sua bravura, né, a sua obediência em alguns momentos, a sua atitude, alguém que teve um dinamismo muito grande. Davi nos ensina coisas, sim, sem dúvida alguma, coisas extremamente importantes, a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu compromisso, né, o fato dele, inclusive, ter sido um homem segundo o coração de Deus é algo tão importante, né, que isso representa justamente as suas atitudes diante de todos os seus erros, mas ainda assim uma atitude muito humilde de poder chegar diante de Deus em oração e clamar pelo perdão do Senhor. Então, isso é uma das características mais incríveis que existe na vida de Davi, né? A humildade de poder reconhecer o seu erro, a humildade de poder reconhecer o que fez que não agradou ao Senhor, e poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu fiz errado, não fiz aquilo que era bom, não fiz aquilo que era reto, e eu preciso do teu perdão. Então o que acontece? Davi, ele foi um grande homem de valor, um homem de grande caráter. Isso a gente percebe na própria palavra, desde muito jovem, desde a adolescência, né? Você vê que Davi teve responsabilidades logo desde cedo. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, era um cuidado
para muitos, até inclusive para os seus próprios irmãos, que ignoravam o fato dele ser apenas, é apenas um pastorzinho de ovelhas. Quando Jessé, que era o pai de Davi, quando Samuel chega na casa de Jessé, a pedido, a mando de Deus para ungir, para derramar o óleo sobre alguém, sobre um dos filhos de Jessé, os próprios irmãos de Davi, o próprio pai de Davi, não considerou o fato de Davi ser um homem que merecia estar ali naquele banquete. Davi merecia estar naquele banquete. E eles não consideraram o fato de Davi também ser importante para estar naquele banquete. E aí quando Samuel diz, por acaso já passou, acabou teus filhos? Ele falou, não, tem mais um. Mas ele é só um pastor, é um pastor que está lá cuidando das ovelhas. É só mais um. Quantas vezes você foi chamado de só mais um? Quantas vezes você foi simplesmente ignorado? Quantas vezes as pessoas não deram crédito a você? Quantas vezes as pessoas ignoraram aquilo que você fazia, desvalorizaram aquilo que você fazia? O que você fazia, o que você faz é tão importante, é tão necessário que no dia que você não está, as pessoas entram em pânico. No dia que você não faz, as pessoas ficam sentindo falta, mas as pessoas que são orgulhosas, que são prepotentes, que são arrogantes, elas gostam de tentar humilhar o outro. De tentar agir para, de alguma forma, apagar a luz que existe ali no outro. Então, Davi, ainda tendo que passar por esse processo dentro da sua casa, ali com os seus irmãos e com o próprio pai, de repente não ser aquele homem que estava em destaque, porque o que dava destaque? O que era valorizado? O que era tão valorizado para aquela época? Eram os homens que iam para a guerra. Eram os homens que estavam de frente às batalhas. Eram os homens que se alistavam para estar ali como os soldados do rei. Eram os homens que pegavam no pesado. Então esses sim eram valorizados, esses sim eram homens que mereciam respeito, esses sim eram homens que mereciam, os aplausos e etc. Então foi justamente o que os irmãos de Davi, eles se sobressaíram, nesse quesito, se sobressaíram porque eram homens, inclusive homens mais fortes, homens mais robustos, homens que tinham mais habilidades e etc. Então esses homens, eles já se destacaram e foram para frente da guerra. Só que o próprio Davi, ele relata que Davi ele cuidava das ovelhas e era uma responsabilidade tão importante quanto a responsabilidade que os seus irmãos tinham em estar de frente da guerra. Porém, era uma responsabilidade, porque Davi era meio que aquele que ficava nos bastidores. Era aquele que ficava nos bastidores. E são esses que ficam nos bastidores, muitas vezes, que ninguém dá valor. São esses que ficam nos bastidores, que ninguém olha para ele para dizer assim, que ninguém aplaude, que ninguém fala, poxa, como o teu trabalho é um trabalho excelente, como aquilo que você faz é algo realmente que faz a diferença, porque está nos bastidores, porque ninguém está vendo. Tem alguns que querem os aplausos, tem alguns que querem estar na frente, tem alguns que querem estar sempre ali, mostrando o que estão fazendo. E Davi não era isso, Davi ficava nos bastidores. Eu tenho certeza que enquanto Davi estava nos bastidores, cuidando das ovelhas, Davi estava orando. Davi estava compondo ali os salmos, Davi estava adorando ao Senhor, Davi estava buscando a presença de Deus, Davi estava tendo experiência de intimidade com Deus, Davi estava melhorando o seu relacionamento com Deus. Não foi à toa, irmãos, que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Não foi à toa. Davi era franzino, Davi era pequeno, Davi não tinha estatura para ser um guerreiro, como está descrito na palavra, mas o coração de Davi, a atitude de Davi de ser um adorador acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa, isso fez toda a diferença na vida de Davi. O coração de adorador, o coração de um homem humilde, um coração de um homem, não humildade no quesito que muitas vezes as pessoas costumam dizer por aí fora. Humildade é o fato de você andar de qualquer jeito, o fato de você aceitar tudo e deixar que as pessoas pisem em você. Isso não é humildade. A humildade é você saber entrar, você saber sair, você saber responder de forma educada, você ser generoso. Humildade é você saber reconhecer os teus erros, você pedir desculpa, pedir perdão. Isso é humildade. Isso é humildade. Então Davi tinha tudo isso, pré-requisitos importantes, que fez com que ele chamasse a atenção de Deus.
Então, todo o tempo em que Davi estava lá cuidando das ovelhas, em que para os seus irmãos era um trabalho, era um serviço qualquer e qualquer pessoa fazia, não. Era um período em que Davi estava buscando e melhorando e aumentando o seu relacionamento com Deus. E quando a gente aumenta o nosso relacionamento com Deus, e quando a gente aumenta a nossa experiência com Deus, e quando a gente aumenta a nossa intimidade com Deus, a gente está se blindando a nossa mente, blindando o nosso coração, blindando o nosso corpo, blindando de qualquer intervenção, onde nós estamos colocando as armaduras espirituais, igual está escrito lá em Efésios, colocando armaduras porque nós sabemos que a astúcia do diabo é tão grande, que ele vai tentar diariamente nos confrontar, lançar os seus dardos inflamados, lançar as suas setas malignas, para tentar nos confrontar e nos tirar da presença do Senhor. Então, quanto mais preparados nós estivermos, quanto mais em oração nós estivermos, quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor, mais preparados nós estaremos para lidar com qualquer astuta do inferno. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode passar 100 anos sem passar por uma guerra, sem passar por uma dificuldade, mas você não pode passar um dia sem orar, um dia sem buscar a presença do Senhor, porque é uma necessidade que tem que estar correndo dentro de nós. Nós temos que orar constantemente, porque nós não sabemos o que pode vir por aí afora. Temos que estar preparados, é uma responsabilidade, é uma obrigação nossa estarmos preparados todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar preparados, todos os dias. Mas vai ser somente um passeio, eu tenho que estar preparado. Mas vai ser somente a ida para a igreja, eu tenho que estar preparado. Mas vai ser só uma visita na casa de fulano, eu tenho que estar preparado. Mas vai ser só um momento aqui e acolá, eu tenho que estar preparado em oração, em nome de Jesus Cristo. Porque a oração, ela me traz um combustível, ela me traz uma blindagem, ela me traz uma força, ela me dá uma perspectiva de eu me manter realmente em comunhão com o Senhor, conectado com o Senhor. Então Davi, ele vivenciou essa experiência enquanto esteve naquele campo, naquele lugar que foi o lugar extraordinário dele, que foi aquele lugar onde ele de fato buscou essa liberdade dele de poder adorar o Senhor de forma sincera, de forma honesta. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, eu estou no trabalho, adore ao Senhor. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, esteja buscando, esteja ali cuidando das ovelhas, esteja cuidando do que você ali está à tua disposição. Não perca a oportunidade, não perca tempo em hipótese alguma. Você veja, Davi era um grande valente, era um homem forte, mas ele caiu. Ele teve momentos na sua vida em que ele caiu. Os valentes também podem cair. Presta bem atenção nisso. Os valentes também podem cair. Os valentes também podem sofrer alguns danos na sua vida. Os valentes também podem sofrer algumas rasteiras. Os valentes também podem enfrentar algumas dificuldades na sua vida, e que se eles não estiver com atenção plena, com atenção constante, ele pode cair. O que eu quero dizer com isso? É que detalhes. O diabo, ele trabalha em alguns detalhes, ou seja, detalhes de tentar nos pegar em algumas brechas, em alguns, como alguns costumam dizer, em alguns vacilos que nós damos muitas vezes. Por isso, a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Esteja preparado constantemente. Esteja preparado diariamente. Esteja preparado, por exemplo, você precisa manter essa regularidade de preparação, ela tem que ser constante. Isso é necessário para as nossas vidas. Então Davi, ele é uma demonstração de alguém que ele se preparou, e ele mostra que o fato dele ter caído, o fato dele ter errado é uma demonstração de que, ainda tendo se preparado tanto, ele foi passivo do erro, de alguns erros. E eu separei aqui 4 erros que Davi cometeu, dentre outros que possam ter acontecido, mas 4 erros que Davi cometeu durante a jornada de Davi, durante o período em que Davi ele esteve nessa preparação por Deus, e tudo aquilo que ele passou na sua vida. Davi, ele tem algo interessante nele, é que mesmo diante de todos os erros que ele tenha cometido, Davi buscou arrependimento. Isso aqui nos chama a atenção. Quando você reconhece os erros que você comete, quando você reconhece as suas falhas e você se arrepende, Deus, ele tem prazer de poder cuidar de você, de poder
te abençoar, de poder realmente te perdoar, de poder fazer algo por você. Essa foi uma das grandes características, uma característica extremamente excepcional que Davi tinha, que era se arrepender, que era reconhecer o que ele havia feito, que ele tinha, as falhas que ele havia cometido. Então essas características, o fato dele reconhecer e se arrepender e buscar em tempo o arrependimento, fez de Davi, mais uma vez, fez de Davi ser um homem reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Olha o que diz lá no Salmo 51. Salmo 51, no versículo... Todo o Salmo 51, ele é uma oração de Davi, é uma oração que Davi faz de arrependimento, principalmente naquele momento em que ele adultera com Betseba. Mas Davi, ele faz o arrependimento dele, ele vem inclusive no versículo 11, quando ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, isso foi muito forte. Davi, ele tinha entendimento, ele tinha conhecimento, ele era sábio, ele tinha a compreensão daquilo que ele fez. Ele sabia dos riscos. Por isso que ele diz: não me tires da tua presença, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então esse arrependimento de Davi por aquilo que ele fez, essa oração de Davi, esse clamor de Davi dizendo: Deus, tem misericórdia da minha vida, em outras palavras, Deus, olha para mim, não me repulses da tua presença, ou seja, não me tires da tua presença, porque ele sabia que a presença de Deus, ele podia perder qualquer outra coisa, mas a única coisa que ele não podia perder era a presença do Senhor. Ele podia perder qualquer coisa, ele podia perder o reino, ele podia perder filhos, como ele perdeu o filho, ele podia perder esposas, ele podia perder o ouro, ele podia perder a prata, ele podia perder absolutamente qualquer coisa, ficar sem nada, mas o que ele não podia, e ele sabia disso, ele não podia perder, em hipótese alguma, era a presença de Deus, porque a presença de Deus o sustentava, porque a presença de Deus o dava vigor a ele, porque a presença de Deus dava renovo, porque a presença de Deus lhe mantia de pé, porque a presença de Deus lhe dava esperança, porque a presença de Deus dava a Davi a certeza de que dias melhores viriam para ele, porque a presença de Deus fazia de Davi enxergar um bom futuro que Deus tinha preparado para a vida dele, porque a presença de Deus fazia com que Davi pudesse enxergar que ele não era qualquer um, mas ele foi um homem escolhido por Deus para ser aquele que ele foi, aquele homem que foi escolhido pelo Senhor. A presença de Deus fazia Davi reconhecer que era Deus quem dava a ele o dom da vida, é Deus quem fazia ele respirar. Então Davi, ele diz: não me tire da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo, porque ele sabia que sem o teu Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus, ele era um homem morto. Sem o Espírito Santo de Deus, ele era um homem morto, acabado, não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde ir. Quem seria Davi? Apenas uma carcaça que iria ficar de pé, mas que não ia servir mais para nada. Ele tinha consciência disso. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus era que dava vigor, era que dava renovo a ele. Todas as manhãs, quando ele se levantava, ele sabia que tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus habitava dentro dele. Ele sabia disso. E ele diz: não retires o teu Espírito Santo. Não retires o teu Espírito Santo, porque é o teu Espírito Santo que me mantém de pé todos os dias, porque é a tua presença, porque é o teu Espírito Santo que me faz andar todos os dias, que faz lutar as minhas guerras, que faz lutar as guerras que às vezes nem foi eu que criei, nem fui eu que comecei, mas é o teu Espírito Santo que me renova todos os dias, que tira as minhas dores, que enxuga as minhas lágrimas, que me faz, mesmo se eu entrar numa caverna de adulão, eu me renove ali dentro e saia para começar a viver uma nova história. O teu Espírito Santo aviva o meu coração. Ele sabia que ele não podia perder isso, em hipótese alguma. Ele sabia, ele não podia perder isso de jeito nenhum. Era o Espírito Santo de Deus que fazia com que as pessoas doentes, as pessoas que estavam ali em amargura, em sofrimento, vinham até ele buscar respostas em Davi. Ele sabia o quanto ele era importante, o quanto ele era uma ferramenta importante para abençoar a vida de outras pessoas. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Então Davi, essa é uma grande demonstração de arrependimento por aquilo que ele fez. Os 4 erros de Davi. Primeiro erro de Davi: Davi adulterou. Esse foi um dos erros de Davi que mais mexeu talvez com Davi, o adultério.
palavra diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel 11, no versículo 1. A Bíblia diz assim: na primavera, no ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. E Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já tinha se purificado da sua imundícia, então ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O primeiro erro de Davi, o adultério. E você sabe que o adultério é uma coisa terrível. Você sabe que o adultério é algo que muda, destrói completamente a vida de uma família. Destrói completamente a vida de uma pessoa, pelo ato, pela atitude, pelo comportamento, pela insensatez, pela ação, e é repudiado pelo Senhor. Então essa foi uma das grandes falhas de Davi. E nesse Salmo 51 que li agora para vocês, esse Salmo 51, ele é justamente o salmo em que Davi faz essa oração e busca esse arrependimento justamente por ter adulterado com Betseba. Porque quem era Betseba? Era a mulher do seu amigo, de Urias, do seu soldado. E Davi, a Bíblia diz que no tempo em que era do tempo de guerra e o tempo que era para sair a guerra, Davi não foi, Davi ficou em Jerusalém, Davi ficou em casa, Davi ficou no palácio. E o fato de Davi ter ficado no palácio, Davi deu brecha para que ele pudesse ver alguém, e ele viu aquela mulher e ele simplesmente quis ter aquela mulher, quis que aquela mulher estivesse com ele. E aí no Salmo 51, Davi, na oração de arrependimento, Davi diz assim no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E aí mais na frente ele ainda diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Olha que Davi, ele teve a consciência do ato pecaminoso, ele teve a consciência da gravidade de ter pecado, de ter adulterado. Era um homem forte, era um homem vigoroso, era um homem de guerra, era um homem que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, foi passou a ser um homem de guerra, mas caiu no adultério. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo diante de todas as, vamos colocar assim, de todas as patentes que Davi tinha, de toda a sua performance como um rei, como um guerreiro, ainda assim ele estava sujeito às artimanhas do inferno, às artimanhas de Satanás sobre a sua vida. Por isso ele precisava estar vigilante. A Bíblia diz: vigiai, 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 vigiai. Qual é a função de um vigilante? É vigiar. Qual é a função de um vigilante dentro do seu ambiente de trabalho? É estar atento, uma atenção fora do normal talvez, uma atenção 100%, uma atenção diante de tudo que está ali à sua volta, porque ele não pode nem piscar os olhos, porque se ele pisca os olhos ele pode ser pego de surpresa. E nós precisamos manter atenção constantemente em tudo que nós estamos fazendo. Nós precisamos manter os casados precisam estar atentos constantemente, diariamente. Nós precisamos estar vigilantes, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O que a palavra do Senhor diz? Exatamente isso. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Tudo aquilo que
que você compreende, sabe da palavra, que vai desagradar o coração do Senhor e que não é coerente com aquilo que a palavra fala, é pecado. E vai trazer grandes consequências, obviamente. Vai trazer grandes consequências. Então, o primeiro erro de Davi, a primeira falha de Davi foi ter adulterado. A segunda falha de Davi foi a cobiça. Davi cobiçou. O que cobiçar? Eu querer aquilo que não me pertence. Já tenho um dono e eu quero aquilo que o outro tem. Eu quero tomar do outro, tomar aquilo que é dele, eu quero para mim. A mulher de Urias não era de Davi, era de Urias. Betseba já tinha um esposo, Betseba já tinha um marido, já tinha alguém com ela, e Davi cobiçou aquela mulher, Davi desejou aquela mulher. Lá em 2 Samuel capítulo 11, no versículo 6, diz assim, versículo 6 diz, antes disso, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Olha, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é o fato de você ver, que você vai ver. Não é o fato de ver, porque a gente anda pelas ruas e a gente vê muita coisa aí pela rua. O pecado não está no ver, o pecado está no desejar. No desejar e o querer. Desejar o querer e você querer ter aquilo para você, ter para você. Aí é onde está o grande problema. Davi poderia estar até ali no terraço, andando para lá e para cá, era o lugar dele, era a casa dele, não haveria problema nenhum. Agora ele vai lá e vê uma mulher, e ele deseja, ele cobiça aquela mulher. Aí é onde é que está o grande problema. E foi justamente aí onde foi o grande erro de Davi. Foi aí onde Davi, ele se perdeu. A Bíblia diz assim, uma tarde levantou-se Davi do leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa, e Davi mandou tomar informações sobre ela. Por quê? Para quê? Eu vou tomar informações. Aí você pode dizer assim, mas tudo bem, ele mandou tomar informações sobre ela, disseram-lhe. Aí alguém vem e diz, alguém alertou Davi. Alguém alertou e disse, olha, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Olha onde está a gravidade do erro de Davi. Porque quando você cobiça e você não consegue colocar um freio nessa sua cobiça, você quer executar, você quer ir mais na frente. Davi foi alertado, essa mulher, ela tem um marido. Essa mulher tem um marido, Davi. Mas Davi ignorou. Então a gente já entende aí que Davi, um outro erro que Davi comete, dentro desse erro, foi ter ignorado o conselho e a orientação de alguém. Alguém ter alertado Davi. É você de repente, sei lá, e ver alguma situação no meio da rua e você simplesmente fala, olha lá e tal, e achou interessante, e alguém te alerta e diz, não faz isso, está errado, e você simplesmente ignora isso e você vai lá e você faz. Simplesmente você passa por cima, você simplesmente se acha no direito de poder fazer aquilo. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então esse foi um grande erro de Davi. Davi cobiçou aquela mulher, e aí a cobiça levou ao adultério. Entende isso? Ele cobiçou. Quem é a mulher? Eu quero essa mulher aqui comigo. E essa cobiça levou ao adultério, levou a Davi ter aquela mulher ali do seu lado. Quando disseram para ele, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Olha, o coração de Davi nesse momento se fechou. Os olhos de Davi, escamas estiveram nos olhos de Davi. O coração de Davi se fechou a ponto de Davi ignorar o conselho de alguém. O que acontece? Volto mais uma vez a dizer para você, cuidado com o orgulho. O orgulho é a causa da queda de muita gente.
Cuidado com a prepotência, cuidado com a arrogância. É a causa da queda até dos maiores líderes que existem por aí afora. Você pode ser a pessoa que diga assim, mas eu estou preparado, eu já sei, eu conheço, a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, eu sou, ninguém mexe, etc. e tudo mais. Cuidado com o orgulho. O orgulho é a causa da queda das pessoas, das maiores lideranças, das pessoas que se acham mais preparadas. Por isso que estar blindado constantemente é uma responsabilidade. Blindar nosso coração, blindar nossa mente é uma responsabilidade que nós precisamos assumir com frequência. Nós não podemos passar um minuto sequer, um tempo sequer sem cuidar disso. Quem está entendendo isso? Amém? Em nome de Jesus. Então, a falha de Davi do adultério, a falha de Davi da cobiça, e a cobiça, ela levou Davi ao adultério. Cuidado com o que você tem cobiçado, cuidado com o que você tem olhado, cuidado com o que você tem desejado, cuidado onde você tem colocado os teus olhos, cuidado onde você tem colocado os teus pés, cuidado dos ambientes que você tem frequentado, porque geralmente a cobiça começa dependendo dos ambientes que nós frequentamos. Cuidado. Querer ter alguma coisa, querer conquistar alguma coisa não é pecado. Mas querer cobiçar aquilo que não te pertence, querer aquilo que não te pertence, aquilo que já tem dono, aí é onde mora o grande perigo, onde está o grande problema. Então a gente precisa estar muito atento com onde nós estamos, os lugares que nós estamos frequentando, as pessoas com quem nós estamos falando, porque isso fala muito, isso diz muito a respeito de como vai ser as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então Davi, ele se viu, ele com certeza na condição, na condição ali de rei, ele manda chamar aquela, dá ordens para que aquela mulher fosse até ele, e os seus soldados não podiam negar, não podiam fazer aquela desfeita com ele. Ele foi alertado, mas fizeram e chamaram aquela mulher. Todo pecado tem consequência, entende isso? Todo pecado tem consequência. E Davi teve consequências. O filho que ele teve com Betseba, logo mais na frente, ele perdeu esse filho. Todo pecado ele vai ter. Pedindo ao Senhor misericórdia por aquilo que ele tinha feito. Davi sabia que não era, que ele tinha feito algo, e aí como nós lemos lá no capítulo 51 também, inclusive, não tires de mim a tua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia da gravidade que foi aquele ato dele, de que foi aquele ato de adultério, de que foi aquele ato de cobiça dele, porque ele sabia que a vida dele ia ficar à deriva, ele ia ficar ali uma carcaça, como eu disse, uma carcaça apenas em pé, mas que não ia ter agora mais a força, mais aquela unção que outrora ele tinha. Então ele sabia, por isso o clamor dele urgente, o clamor dele de dizer: Senhor, me socorre porque eu preciso de Ti. Como é bom, irmãos, quando nós temos a consciência sobre os nossos erros, quando nós pedimos socorro ao Senhor o quanto antes. Se você quer humildade, eu acho que uma das coisas mais incríveis que o Senhor nos ensinou na sua palavra é humildade, é reconhecimento do quanto eu estou errado, do quanto eu preciso realmente mudar, do quanto eu preciso me arrepender diante de Deus. A Bíblia diz assim: arrependei-vos enquanto é tempo, arrependei-vos enquanto é tempo. Sabe o que acontece com muita gente? Não, depois, amanhã é outro dia, você não sabe o que tem amanhã. Amanhã é outro dia, você não sabe o que vai acontecer no amanhã. Amanhã é hoje. Hoje. O único dia, presta atenção no que eu vou dizer para você, o único dia que você pode viver na tua vida só é hoje. Amanhã você não pode viver, você só pode viver hoje. Amanhã é outro dia. Ontem também você não pode viver. Você não pode. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para olhar para nós. Ele diz assim: o Senhor, Ele não nos julga segundo os nossos pecados. Preste atenção na coisa que eu vou dizer para você: o Senhor não nos julga segundo os nossos pecados. Imagine se Ele fosse nos julgar segundo os nossos pecados, segundo os nossos erros, como é que nós seríamos? Davi fez tudo o que ele fez. Ele cobiçou a mulher de Urias, ele cobiçou. E a cobiça levou ao adultério. O adultério, Davi se tornou um homem adúltero. E olha que Davi ele pecou, além disso, Davi ele pecou contra
Deus, pelo fato dele ter adulterado. Davi, ele pecou contra o reino, porque era inadmissível fazer aquilo que foi feito, adulterar com uma mulher, e uma mulher do seu amigo. Ele pecou contra o seu amigo, foi uma traição contra o seu amigo. Isso é muito sério, isso é muito sério. O Deus que nós servimos é um Deus de arrependimento. Quando eu li lá em João 8:32, eu disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que vivem presas a seus erros do passado. Passado, eu estou dizendo para você, ontem já foi passado, irmão. Ontem já foi passado. Tem pessoas que vivem presas aos erros do seu passado e por conta do orgulho não conseguem se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo e eu quero ter minha vida transformada. Sabe por que a vida de muita gente não é transformada? Porque ainda não se arrependeu. Porque ainda não se arrependeu de fato, de verdade. Não se arrependeu, porque para se arrepender tem que ter 3 coisas importantes: tem que ter coragem, tem que ter verdade, tem que ter humildade. Se não tiver isso, o arrependimento ele não acontece de fato. E aí você muitas vezes fica preso ao passado. Davi, ele teve coragem de dizer, se você ler o Salmo 51 todinho, você vai ver que Davi, ele diz uma coisa incrível. Ele começa já dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia da minha vida, dos meus erros, das minhas falhas. Tem misericórdia, porque eu não sou homem digno de estar aqui com o Senhor, mas tem misericórdia de mim. Porque eu sei que se o Senhor tirar se a tua presença não estiver mais na minha vida, acabou. Se o teu Espírito Santo não estiver mais comigo, eu serei um homem falido. Porque que existem muitas pessoas, muitas vidas que estão falidas. Eu falo falência a nível espiritual, mas também existem muitos falidos a nível material, inclusive. Falidos porque não têm buscado o verdadeiro arrependimento que só há em Jesus Cristo. O verdadeiro arrependimento. E por que não estão buscando arrependimento? Porque não estão olhando para João 8:32, e conhecereis a verdade, a única verdade que é o Senhor, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Se você ainda se sente ainda com um jugo, com um peso, com um fardo nas suas costas, carregando ainda e sabendo, com traumas, com dores, por conta de pecado, por conta de erros que você cometeu, você precisa buscar essa verdadeira libertação na tua vida, porque essa verdadeira libertação vai mudar a tua história. Conhecereis a verdade. Conhecer o Senhor não apenas de ouvir falar, porque alguém falou, mas conhecer o Senhor de quando você precisa agora, você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Davi diz no versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Diante dos teus olhos. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, porque o meu coração ele está sujo, porque o meu coração ele não está um coração saudável, porque o meu coração não é digno de estar te servindo, porque o meu coração, diante do que eu fiz, do erro que eu cometi, eu adulterei contra uma mulher, a esposa do meu amigo. Eu adulterei contra uma mulher, eu feri o teu reino. Não era para eu ter feito isso, Senhor. E eu deixei com que a cobiça, o meu olhar, ele fosse mais atrativo. Eu não vigiei, Senhor. Eu não vigiei, porque eu não vigiei. Por isso que eu repito mais uma vez: cuidado com os ambientes que você frequenta. Vigie. Se não está sendo saudável, não tenha vergonha, não tenha medo, saia desse ambiente. Se não está louvando o nome e ajudando a louvar o nome do Senhor, cuidado. O terceiro erro de Davi foi a mentira. Davi, ele mentiu. 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, o versículo 2 diz assim. 1 Samuel, deixa eu abrir aqui. 1 Samuel, aqui. 1 Samuel, capítulo 21, no verso 2, diz assim. Versículo 1. Então Davi veio a Nobe, ao sacerdote Ameleque. Ameleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Versículo 2. Respondeu Davi ao sacerdote Ameleque: o rei me encomendou um negócio e me disse:
ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Davi, ele chega na presença de Ameleque, e Davi, ele mente dizendo que ele estava ali, porque Saul havia enviado ele, só que na verdade ele estava fugindo de Saul, e ele mentiu para estar naquele lugar, e aquela mentira dele, inclusive, fez com que, lá na frente, né, ele estivesse ali, né, diante de Ameleque, ele mentisse, ele pegou a espada que foi a espada guardada, a espada de Golias, e inclusive ele comeu do pão que era sagrado, por conta da mentira dele de dizer, não, eu estou aqui por causa de Saul, Saul me pediu para que eu fizesse um negócio, mas ninguém pode saber. O que eu quero dizer com isso? A mentira, tem um ditado que você conhece com certeza, que diz que a mentira tem pernas curtas, né? Não é assim? A mentira tem pernas curtas. Qualquer mentira, irmãos, ela não vai justificar um erro. É melhor você falar a verdade e você falar a verdade com o intuito de você buscar a cura, do que você viver no vício da mentira, porque toda pessoa que é mentirosa é um vício emocional. Presta bem atenção nisso, vou entrar já num outro campo agora. Toda pessoa que é mentirosa, ela é viciada emocionalmente, isso é um vício emocional. É uma pessoa que precisa de cura. E ela já se acostumou, porque uma mentira contada tantas vezes, ela passa a ser uma verdade para aquela pessoa. Ela passa a ser uma verdade. E aí é um vício, porque você vai repetindo, e aí você já, de tanto você contar aquela mentira passou a ser uma verdade para você e se tornou uma coisa muito natural, muito tranquila, e você fala como se você estivesse falando ali uma coisa muito... Mas por que as pessoas mentem? Porque as pessoas são medrosas. Por que as pessoas mentem? Porque são inseguras. Por que as pessoas mentem? Porque elas não confiam na sua própria... não têm segurança em si mesmo. Por que as pessoas mentem? Porque elas têm problema com a sua própria identidade. Por que as pessoas mentem? As pessoas mentem porque elas não estão em comunhão com Deus, porque quem está em comunhão com Deus não mente, porque a Bíblia diz que a mentira, a única patente que o diabo recebeu e pode dizer que é dele, é que ele é o pai da mentira. O mentiroso, ele tem uma relação mais com o diabo do que com Deus. Pastor, mas existe aquela mentira santa, gospel. Fique com ela. É o que está na Bíblia. Eu não estou desviando o que está na Bíblia, eu estou dizendo o que está na Bíblia. E eu estou trazendo outras questões a mais aqui, que são questões mais científicas, que é um vício emocional. Que é um vício emocional que pode se tornar um vício patológico, que doentio. Porque tem pessoas que têm a doença da mentira. É tratável isso? É curável? Claro, porque a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus, mas Deus não vai fazer absolutamente nada daquilo que você não queira. Se você não quer, vai continuar carregando isso. Vai continuar. Mas a Bíblia diz que ele é misericordioso com todos aqueles que o buscam. Então Davi, ele mentiu. Ele mentiu. Então quantos problemas, por exemplo, você já não deve ter arrumado por conta da mentira? Quantos problemas no relacionamento? Quantos problemas na relação de filhos com os pais, filhos que mentem para os pais? Quantos problemas, casais que mentem um para o outro? Quantos problemas talvez dentro de empresas? Quantos problemas talvez na igreja? Quantos problemas em vários ambientes que você frequenta por conta da mentira? Houveram vários problemas, aconteceram vários problemas e a relação das pessoas envolvidas se enfraqueceu. Porque uma mentira dita uma vez, depois dita de novo, ela vai enfraquecendo. Cada mentira que você conta no ambiente que você convive, com as pessoas que você convive, você está nada mais nada menos do que enfraquecendo aquela relação. Depois que alguém começa a se afastar de você, alguém começa a ficar, preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando alguém começar a ficar frio, quando alguém começar a se afastar, quando alguém começar a não te dar atenção, quando alguém começar a ficar assim, tanto faz, não ache ruim. Porque de tanta mentira, automaticamente a pessoa vai fazendo assim, ó, eu não quero. Mas é científico, é comprovado, é o que acontece. O erro de Davi foi ter mentido.
quarto erro de Davi foi cometer homicídio, assassinato, que foi justamente ter colocado o melhor amigo dele, Urias, na frente do campo de batalha. 2 Samuel 11. Estão entendendo isso, irmão? Amém? 2 Samuel capítulo 11, versículo 6. Pelo que Davi enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Betseba chega para Davi e diz assim: estou grávida. Davi: e agora? O que me resta fazer? Vou ter que tirar Urias de cena. O que me resta fazer? Olha a consequência do pecado. Eu falei para vocês, todo pecado ele tem uma consequência. Foi lá, porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pecado, ele é bom. O problema é a consequência. Esse é que é o grande problema. Consequência. Me entendam, por favor, para depois ninguém está dizendo, pastor, está falando que o pecado vamos pecar. Não é isso. Estou falando, na hora que, vamos pensar na questão da cobiça, do adultério que Davi fez ali. Foi tudo maravilhoso. O problema foi depois. Agora Davi estava com a cabeça agora a mil. O que eu vou fazer? Fiz a maior bobagem da minha vida. Pequei contra o reino, pequei contra o Senhor, pequei contra a minha própria vida. E agora, o que eu vou fazer? Davi não tinha outra opção. Ele ficou ali atordoado. Se ele vai pedir misericórdia ao Senhor, vai buscar orientação, vai buscar um conselho para tentar não agir como ele agiu. Mas não, ele agiu pelo impulso, porque geralmente quando uma pessoa faz alguma coisa errada nesse nível, ela vai agir pelo impulso, ela não tem nem capacidade, nem humildade de dizer, vou pedir um conselho de alguém para que me instrua, para que eu não faça, não aumente a besteira, não aumente a gravidade do problema. Irmão, errou, estamos sujeitos ao erro, estamos. Nós não devemos repetir o mesmo erro. E quando errar, busque conselho, busque orientação, busque uma instrução de alguém mais experiente. Não fique ali à toa, porque é nessa hora que o diabo ele vai trabalhar para deixar você atordoado, para deixar você bagunçado, desorganizado, tua mente desorganizada, para que você, em cima daquele erro, você cometa outros erros. Entendeu isso ou não? Nesse momento é a hora que ele vai bagunçar você mais ainda, para que você intensifique o teu erro e você faça outro erro. É o que acontece muitas vezes com muita gente. Então, naquele momento em que Davi deveria ter buscado o conselho, Davi fez o quê? Davi simplesmente tomou por si só a decisão de dizer assim: olha, faz o seguinte, Joabe, manda Urias, chama Urias, bota ele de frente ao campo de batalha. Por quê? Pequei com a mulher de Urias, a mulher agora está grávida, eu tenho que tirar essa mulher de cena. E aí Davi dá ordem. Davi diz assim, ele enviou mensagem a Joabe, manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias, ele perguntou a este como passava a Joabe, e como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. Versículo 11. Respondeu Urias a Davi: a arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu estar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Versículo 15. Escreve na carta, disse Davi falando para Joabe: ponde a Urias na frente da maior força de peleja, então retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Olha o que Davi fez. Davi ficou atordoado, cometeu erro, agora não adianta entrar em pânico e simplesmente querer agir por conta própria. Não, vou buscar um conselho, procura ajuda, procura alguém. A igreja é o ambiente, é o lugar que você tem esse acolhimento, que você tem a oportunidade, que você tem essa possibilidade de você ser ajudado. Davi simplesmente ele ignorou esse fato de poder ter alguém que pudesse ajudá-lo, tanto é que lá na frente foi o profeta Natan que veio repreender Davi. Mas depois de tudo ter acontecido, se Davi tivesse antecipado ter buscado o profeta Natan, Davi não tinha feito, não tinha mandado matar o seu melhor amigo. Então cuidado, errou, busque conselho, busque ajuda o quanto antes, porque nesse momento da perturbação, você pode cometer outro erro em cima daquele erro. Entendeu isso? Amém? Você pode cometer outro erro em cima daquele erro. Para fechar, irmãos, Davi,
ele cometeu um outro erro, quinto erro. Me lembrei agora aqui. Davi cometeu um outro erro. Davi foi omisso quanto à sua relação com os seus filhos. Davi, ele não teve pulso na sua relação com os seus filhos. A Bíblia diz lá no capítulo 13, no capítulo 13 de 2 Samuel, que um dos filhos de Davi estuprou a sua irmã. E depois disso, o fato de Davi não ter tomado uma atitude mais severa, uma atitude mais firme, a casa de Davi ficou bagunçada, a família de Davi foi bagunçada, porque depois um outro filho de Davi, chamado Absalão, matou o irmão que havia estuprado a sua irmã. Então foi uma grande bagunça que aconteceu com a casa de Davi. Pela falta de firmeza, pela falta de instrução, pela falta de orientação, pela falta de presença. O que eu quero dizer com isso? Davi, assim, é o que nós precisamos aprender como pais. Nós precisamos ser pais presentes, atuantes, e investir e instruir os nossos filhos sempre. Nós não podemos ficar omissos. A erros dos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos em todo o tempo. A Bíblia diz lá: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Invista, não seja uma mãe omissa, não seja um pai omisso, não seja. Errou, vem cá. Tem que ser orientado, tem que ser instruído. É melhor que não erre, mas se errou, vem cá, vamos conversar, vamos instruir, vamos orientar. E foi uma das coisas que Davi acabou não fazendo. E custou caro, porque o próprio Absalão, depois lá na frente, montou e orquestrou para matar o próprio pai. Olha só como bagunçou. A família de Davi se tornou uma família disfuncional. Aí já é um outro campo, mas se tornou uma família disfuncional, desorganizada. O que é uma família disfuncional? É uma família onde não existe respeito, onde não existe diálogo, onde não existe compreensão, onde não existe alegria, paz dentro desse ambiente. O que é uma família disfuncional? É uma família onde existem contendas com frequência, brigas constantes, conflitos diários, onde não existe amor, onde não existe alegria, onde não existe comunhão, onde não existe harmonia. O que é uma família disfuncional? Onde os filhos não respeitam um ao outro, não respeitam os irmãos, não respeitam o próprio pai, não honram os seus pais. O que é uma família disfuncional? Onde um está querendo tirar do outro. O que é uma família disfuncional? É onde um está querendo ganhar proveito em cima do outro, onde há um desrespeito na fala, onde há uma infração de palavras deturpantes, palavras duras, palavras agressivas, filhos que falam de forma agressiva contra os pais, filhos que batem nos pais, muitas vezes pais que agridem os filhos. Isso é uma família disfuncional. Além disso, é onde existe o excesso de drogas, onde existe o excesso de alcoolismo, onde existe o excesso de tudo aquilo que traz destruição para dentro do lar. E Davi passou a ter uma família disfuncional. Mas ainda assim, Davi teve a misericórdia do Senhor, porque Davi buscou arrependimento. Davi buscou arrependimento e Davi foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Amém? Hoje eu quero dizer para você: busque o arrependimento e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará do jugo, do pecado, do jugo que está destruindo, que está te machucando, que está trazendo dor, que está trazendo sofrimento à tua vida. Que esses erros de Davi, eles não passem nem perto da tua porta, eles não passem nem perto de você, e que se porventura você avistá-los, você tenha a capacidade, a habilidade, a sabedoria para dizer: apartai-vos de mim, Satanás, em nome de Jesus. Apartai-vos de mim, Satanás, porque isso não me pertence. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus.